A paz do Senhor Jesus a todos os caros ouvintes. Hoje vamos falar sobre um tema polémico. Hoje vamos falar sobre a transferência de unção e a transferência dos dons espirituais. Será que é possível alguém transferir a unção que está nele para outra pessoa? Será que é possível um pastor, um pregador, um evangelista, um missionário, uma cooperadora, uma serva de Deus, um servo de Deus, transferir a unção que está nele para outra pessoa e transferir os dons espirituais que Deus lhe concedeu para outra pessoa? É isso que vamos ver neste estudo. Vamos ler ao iniciar 1 Crónicas, capítulo 10, 13 e 14. Livro de 1 Crónicas, capítulo 10, versículo 13 e versículo 14. Versículo 13 diz assim: Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para o consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Vemos aqui claramente que a única ocorrência que aparece a palavra transferiu na Bíblia, porque não existe transferência, mas existe transferiu, porque nós sabemos que quando algo é transferido, ele é passado de uma pessoa a outra. Então o que é que nós vemos aqui? A única vez que aparece transferiu, relativa a transferência, a única vez que surge uma transferência na Bíblia, vemos que alguém ficou sem. Alguém perdeu o reino, neste caso foi Saul, porque morreu, e o reino foi transferido para Davi. Então Saul, quando transferiu o seu reino, ele teve que o perder. Perdeu o reino, ficou sem o reino para o passar, para que Deus o passasse para Davi. Então vemos claramente que quando alguém transfere uma coisa sua para outra pessoa, ele perde aquilo que é seu. Por exemplo, quando eu deposito dinheiro, se eu depositar 100 euros na conta, por exemplo, do irmão Marcos Santos, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, se eu depositar 100 euros para ele, eu fiquei sem aquele dinheiro, eu perdi aquele dinheiro e ele ficou com o meu dinheiro. Ficou com aquilo que antes me pertencia. Sempre que a gente faz uma transferência do banco de uma conta para outra, ou seja, da nossa conta para outra conta, para a conta de outra pessoa, perdemos aquele dinheiro, ficamos sem. Então é impossível, irmãos, de alguém transferir a unção que está nele para outra pessoa. Isso é praticamente impossível e biblicamente impossível. Vamos abrir aqui mais, vamos ler aqui em primeira de João, capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo. Portanto, nós temos a unção do Santo. E sabeis todas as coisas. Vamos ler aqui o versículo 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então a pessoa permanece em Cristo enquanto tem a unção do Espírito Santo. Se eu pudesse transferir a minha unção para alguém, esse alguém, essa outra pessoa, ficaria com a minha unção e eu ficaria sem. Eu ficaria sem a unção.
e então perderia a minha salvação, já não permaneceria em Cristo. É bem claro, vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas, assim, a unção que a gente recebe dele, ela permanece em nós. Por isso é que a Bíblia diz em Levítico, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, o fogo não pode apagar. A presença do Espírito Santo no teu coração, ela não pode apagar. Se tu transferires para alguém, se isso fosse possível, não é? Deus não te concedeu esse poder, mas se tu pudesses transferir essa unção, essa presença de Deus, porque o Espírito Santo é Deus, e a Bíblia diz em Hebreus 12:29, ora o nosso Deus é um fogo consumidor, então o fogo iria se apagar da tua vida. A lâmpada para os teus pés e a luz para os teus caminhos iria sair de ti, irias ficar em trevas, perderias a unção de Deus, a presença do Espírito Santo e irias perecer. Bem claro aqui. Agora vamos aqui a Mateus 25, uma parábola que ilustra bem esta verdade. Será que eu posso transferir a minha unção e os dons que há em mim para outra pessoa? Glória a Deus. Mateus 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do seu esposo. Deus compara o reino dos céus a 10 virgens. Não quer dizer que serão apenas 10 pessoas que vão ser salvas. Isto é apenas uma comparação. Numa comparação, numa parábola, que é uma comparação, ela tem o uso da símile. E a símile é uma comparação que utiliza expressões como semelhante, como, tal como. Então aqui na parábola ele está a fazer uma símile em forma de narrativa, de história, para comparar uma verdade com outra. A verdade é o quê? O reino dos céus. O reino dos céus. O reino dos céus representa a salvação eterna. É semelhante a 10 virgens. Essas 10 virgens simbolizam a totalidade dos salvos, dos milhões de salvos ou bilhões de salvos que existem no mundo, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do seu esposo. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119. Saíram ao encontro do esposo. O esposo é Jesus. O esposo é Jesus Cristo. Está lá em Apocalipse. Que nós vamos ser bem-vindos às bodas do Cordeiro. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Este 5 aqui não quer dizer que apenas... há quem diga que é 50% vai ser salvo. Isso é mentira. Porque Jesus também disse em Mateus 20:16 e 22:14: muitos são, porém, os chamados e poucos os escolhidos. Se são muitos, é mais que 50%. Então, numa parábola, existem elementos literais e outros que não são literais. E este é simbólico. Quer dizer que este 5 aqui é um número representativo e representa as 5 prudentes, aquela pessoa que está salva, vive em santidade, tem o Espírito Santo, tem o fogo ardente dentro dele, então ela não perde a salvação. Estes 5 prudentes são as pessoas que vão ser salvas e as 5 loucas as que vão ser condenadas, ou seja, poucos vão ser salvos e muitos vão ser condenados. Só que ele aqui compara apenas 2 situações, a situação dos salvos e dos condenados. Os salvos são as virgens prudentes, os condenados são as virgens loucas. E se uma pessoa é prudente, ela se prepara para o dia do arrebatamento. Se ela é louca, ela segue o seu caminho, anda segundo o curso deste mundo e pratica todas as obras da carne. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas.
Então repara aqui, as loucas pegaram nas lâmpadas e não levaram azeite. A lâmpada serve para quê? Para iluminar. E a lâmpada é a palavra. Então elas tinham a palavra, mas não tinham o azeite. O azeite é o símbolo do Espírito Santo, da unção, do santo. Antigamente as pessoas eram ungidas com azeite. E atualmente nós ungimos com azeite. Se alguém está enfermo, mande chamar os presbíteros e estes o unjam com azeite. A oração da fé o salvará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Orai uns pelos outros e confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes sarados. Confessai as vossas culpas. Não é os vossos pecados. Confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes sarados. A oração de um justo ela é poderosa e eficaz. Então nós vemos claramente que o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Está lá em Tiago. Antigamente as pessoas eram ungidas. Os reis, os sacerdotes e os profetas eram ungidos com azeite. Então o azeite é o símbolo do Espírito Santo. A lâmpada é a palavra de Deus. E nós sabemos que os dois dos meios da santificação, o terceiro é o sangue de Jesus, conforme 1 João 1,7. Um deles é a palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15,3. E o Espírito Santo é o outro meio, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João capítulo 16, do 8 ao 10. Então, lâmpada aqui, palavra de Deus, é o símbolo da palavra, o azeite do Espírito Santo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Então as loucas tinham a palavra, tinham a Bíblia, conheciam a Bíblia, mas não tinham o azeite, não tinham a presença do Espírito Santo. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. As prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então as virgens prudentes tinham o Espírito Santo em suas vasilhas. A vasilha aqui é como se seja um recipiente que é o corpo. Ou seja, no seu corpo, o seu corpo era o templo do Espírito Santo. Mas as loucas, o seu corpo não era o templo do Espírito Santo, mas era habitáculo de demónios. Por isso é que a Bíblia diz, não tens lugar ao diabo. Tem muita gente com o nome de crente, tens nome que vives, mas tu estás morto. Tem muita gente que vai na igreja, é até batizado nas águas, toma até a Santa Ceia para a própria condenação, não discernindo o Espírito, aleluia, não discernindo o corpo nem o sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então esta é a palavra que nós temos hoje para a vossa meditação. Então, vasilhas é o corpo. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Se é o templo, o Espírito Santo tem que habitar lá dentro. Se ele não habita, se ele sair de lá, ficaste vazio. E quando o demónio vê que a casa de onde ele antes habitava está vazia, ele volta e traz 7 demónios piores do que ele e tornou-se pior o último estado daquela casa, daquela pessoa, do que o primeiro. Quer dizer que a pessoa antes de aceitar a Jesus tinha, por exemplo, um demónio. Quando aceitou Jesus, o demónio saiu e entrou o Espírito Santo. Entrou um morador, o inquilino. Quando o Espírito Santo sai, entra aquele demónio que saiu e traz 7 piores do que ele. Juntamente com ele. E tornou-se pior o último estado daquela pessoa. Então é bem claro. E diz aqui, e tardando o esposo, todos esquenejaram todas e adormeceram. Isto aqui é uma comparação. Tardando o esposo, todos esquenejaram todas e adormeceram. O que significa o adormecer? Deixaram de vigiar. Quer dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, conforme Romanos 3:23. Quer dizer que mesmo alguém que vai ser arrebatado, que é salvo, pode cometer um erro, pode cometer uma falha. Não é perfeito, perfeito somente Jesus, porque nunca se achou engano nos seus lábios e nunca cometeu pecado. Mas nós cometemos pecado, porque a Bíblia diz, não há quem nunca peque e que faça somente o bem. Está lá em Eclesiastes 8:20, se não me falha a memória. Então toda a gente peca, só que tem um detalhe. A Virgem sábia, a Virgem prudente, ela tem uma reserva de azeite. Ela tem, como dizem alguns pregadores, tem crédito lá no céu. Ela tem uma reserva. Ela tem um preparo, ainda que ela falhe, logo o Espírito Santo a convence. Epá, mesmo que diga uma palavra que não devia falar,
mesmo que tenha um pensamento, um sentimento, um desejo, um gesto, uma ação, uma reação, logo o Espírito Santo toca no coração dela e ela diz: não, eu não devia ter feito isto, peço perdão. Então a pessoa, ainda que peque, ela confessa e deixa. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, ou seja, dai-nos do vosso Espírito, dai-nos o Espírito Santo que está em vós. Eu quero o Espírito Santo que está em ti, dá-me, porque a minha lâmpada se apaga. Por outras palavras, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Dai-nos do vosso azeite. Então nós queremos o Espírito Santo. Transfiram para nós, façam uma transferência de unção para nós. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Ou seja, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que trabalhar. A salvação é individual. A Bíblia diz em Mateus 24: estarão dois juntos no campo trabalhando, um será tomado e outro será deixado. Quer dizer que a salvação é individual. Oh glória! Eu não posso salvar a minha esposa não pode salvar, eu não posso salvar o meu filho, a minha filha e o meu filho não podem salvar, eu não posso salvar os obreiros do meu ministério, eu não posso salvar os meus amigos, irmãos em Cristo, nem os meus inimigos, eu não posso salvar a humanidade. Quem pode salvar é Jesus, que morreu. Eu não posso salvar ninguém. Eu posso ser um meio usado por Deus para que alguém venha ao conhecimento da verdade, mas eu propriamente não salvo ninguém. Eu posso ser um vaso nas mãos do oleiro. Então é bem claro aqui: não seja caso que nos falta a nós e a vós. Quer dizer que se aquelas virgens sábias pudessem dar do azeite que estava nelas, ou seja, pegar na unção que estava nelas e transferi-la para as virgens nécias, iria faltar a ambas. Ou seja, uma coisa que na prática seria impossível de praticar, ninguém seria salvo. Porque isso aí é antibíblico. Quem tem unção não pode transferir a sua unção para outra pessoa. Então, se a Virgem Sábia transferisse para a Virgem Nércia o seu azeite, ou seja, o Espírito Santo, estaria a violar a palavra de Deus, estaria a ser desobediente e iria faltar o azeite tanto a ela, porque ela ia ficar sem o azeite, como àquela que supostamente iria receber. Porque Deus não apoia tal situação. E dando-se aos que os vendem. Ou seja, trabalhai pelo vosso azeite, orai, jejuai e santificai. Levai uma vida de santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, ou seja, as virgens néstias começaram a pensar: o que é que agora vamos fazer? Começaram assim a ficar desesperadas. Chegou o esposo. À hora que elas menos pensaram. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Quer dizer que a porta para o arrebatamento é uma só. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, quem ficar aqui e conheceu já não vai ser arrebatada. Fechou-se a porta do arrebatamento. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele: Senhor, Senhor, abre-nos. Toque, 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 toque. Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É bem claro. Ou seja, se a Virgem Sábia pudesse transferir o seu azeite para a Virgem Nércia, ela perderia o seu azeite também. Iria faltar tanto a uma como a outra. Então é impossível essa história de transferência de unção e também a transferência dos dons espirituais. Vamos ler aqui também a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 12. Ora, porque há quem diga: olha, eu vou transferir o meu dom para ti. Ora, há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há uma diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria,
e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem reparte é o Espírito Santo, não sou eu. Eu posso ter a unção de Deus, posso ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas, posso ter dom, posso ter vários dons, profecia, vários dons, mas eu não posso transferir o Espírito Santo que está em mim para ninguém, e não posso transferir o dom que está em mim para ninguém. Mas isso é uma função exclusiva do Espírito Santo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honraremos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o mesmo dom de curar? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então aqui há uma diversidade, há uma variedade. Não significa que o dom que há em mim, ainda que seja a palavra da sabedoria, a palavra da revelação, da ciência, e alguém tenha o mesmo dom, que o dom vai operar da mesma forma, porque não opera. Não há duas pessoas iguaizinhas no mundo. Deus usa a cada um como quer, e a unção, ela é repartida pelo Espírito Santo. Ela não é transferida de pessoa para pessoa. Deus pode colocar do mesmo Espírito que há em mim, do mesmo, noutra pessoa, não removendo o que está em mim, mas colocando do mesmo Espírito noutra pessoa. E ambos ficamos com o Espírito Santo. Assim funciona. Muitos pegam no exemplo de Moisés e no exemplo de Eliseu para dizer que pode-se transferir a unção, e vão para a 2 Reis. Perdão, vão para a 2 Reis, capítulo 2, do versículo 9 a seguir até ao 13. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Repara que Eliseu não disse: peço-te que tu transfiras a unção que está em mim, que tu transfiras a unção que está em ti para mim, ou seja, que tu fiques sem unção e eu fico com a tua unção. Por outras palavras, de forma alguma, aqui não fala de transferência de unção.
Ele pediu a porção dobrada do Espírito, do teu Espírito sobre mim. Esse teu Espírito não é o Espírito de Elias. Porque Elias foi depois arrebatado ao céu e ficou no céu. E Eliseu não é a reencarnação de Elias. Então este Espírito aqui é o Espírito Santo. Porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, que é o Espírito Santo. E Elias disse: coisa difícil pediste. Se me virdes quando eu for tomado de mim, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E logo sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o viu e nunca mais o viu. Pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Assim levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias que dele saíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias, ou seja, o Espírito Santo que estava em Elias, repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém? Irmãos, aqui nesta passagem não diz que Elias ficou sem o Espírito Santo. Mas o mesmo Espírito que estava, porque Deus está em toda a parte, Deus é onipresente, o mesmo Deus que estava pelo Espírito Santo em Elias, está agora em Eliseu. Está agora nesta passagem, após o arrebatamento de Elias. E Elias foi arrebatado. Eu pergunto: e Elias lá no céu, ele não tem a presença do Espírito Santo? É óbvio que tem. Ele não perdeu. Então não transferiu de um lado para o outro. O que é transferência? Vamos aqui a transferência ao dicionário. Transferência vem aqui no dicionário Priberen, da língua portuguesa. Ato é um substantivo feminino. E significa 1. Ato ou efeito de transferir ou de ser transferido. 2. Passagem ou mudança de lado ou de alguém ou de um lugar para outro. 3. Em direito, transmissão de bens ou de propriedades ou direitos a outrem. Ou seja, se eu tenho um bem, tenho uma casa, eu a transfiro, por exemplo, para a minha esposa ou para o meu filho, eu fico sem a casa. O proprietário passa a ser o meu filho ou a minha esposa. Se eu tenho uma propriedade e a transfiro para um irmão em Cristo, eu perdi a propriedade. Se eu tenho um carro e passei o carro para outra pessoa, até para a igreja, eu fiquei sem o carro. Certo? 4. Passagem de valores de uma conta bancária para outra. Exemplo: transferência interbancária e transferência internacional. Então, já vimos aqui o que é transferência. Quando alguém transfere algo, ele fica sem algo. Se eu transfiro a minha camisola para alguém, eu fico sem camisola, que é roupa interior, camisola. Aleluia. Se eu transferi o meu terno para alguém, eu fiquei sem o terno. Tinha um terno azul, agora já não tenho. É um exemplo. Transferi para outro irmão. E por aí vai. Então vemos claramente que esta passagem de 2 Reis, capítulo 2, do 12 até ao 15, ou melhor, do 9 até ao 15, não prova coisa alguma de que existe transferência de unção. Agora vamos aqui também para Números. Muitos usam muito esta passagem, que diz assim: versículo 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Números, capítulo 11, versículo 24 a seguir. 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldad e o outro Medad, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldad e Medad profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta.
e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Bem claro aqui, meu irmão. Agora vemos aqui que Deus pegou no Espírito que estava em Moisés e colocou sobre glória a Deus. Está aqui. Pousou sobre 70 anciãos e profetizaram. E depois ainda havia 2 homens profetizando também. No arraial, Eldad e Medad. Só que isso não significa que Deus tirou o Espírito Santo a Moisés, porque se tirasse o Espírito Santo o fogo apagava, a lâmpada apagava, ficava sem salvação, e a transferiu para aqueles 70. Nada disso. Do mesmo Espírito em Moisés, estava também sobre aqueles 70 que profetizaram, e após eles acabarem de profetizar, continuou em Eldad e Medad. O que é que isto quer dizer? Que Deus, ele é onipresente. Eu posso ter a unção do Santo, a unção do Espírito Santo, e tu também teres. Agora não posso é pegar na minha unção e transferi-la para ti. Eu fico sem. Isso não existe. Isso é antibíblico. Então fica aqui provado. Porque hoje em dia existe muita pataquada, muita abobrinha, porque esta história da transferência de unção e da transferência dos dons espirituais, isto aqui não é uma verdade bíblica, mas é uma heresia doutrinal. E é uma heresia que vem através do neopentecostalismo. E vem através do G12. Nós hoje vemos até a transferência da unção com os pés. Vemos aí um tal de Adail de Costa, famoso pregador dos Gideões. O Adail de Costa transferindo a sua unção com os pés. Transferindo entre aspas. Pode transferir, mas não é... Ele pode transferir alguma unção, mas não é a unção do Espírito Santo, não. Está ele, pé com pé, sentado em cima de uma tribuna, de uma igreja apostólica aqui, transferindo a unção do chulé diretamente para os pés do apóstolo Valdir Alves. Esta é uma das maiores aberrações que ocorreram nos últimos dias. Pastor Adail de Costa, famoso pregador dos Gideões, no Centro Apostólico Fogo para as Nações de Ipatinga, Minas Gerais, sentado de calça de ganga, de calça jeans, puladinho ao corpo ali, nem de fato, nem de terno ele está, nem com uma roupa adequada está para pregar, está ali sentado e transferindo a unção do chulé, a unção com os pés para o apóstolo, que deverá ser o líder ou o presidente daquela instituição, Valdir Alves. Então isto é uma prática do G12 e das igrejas neopentecostais. O que é que são as igrejas neopentecostais? As igrejas neopentecostais são as igrejas que dizem que existe uma nova unção, existe uma nova doutrina. São igrejas que vêm com novidades doutrinais. Portanto, as igrejas neopentecostais, elas acreditam que elas são a igreja do último avivamento. Elas pregam o evangelho da prosperidade, em que o cristão ele tem que ser rico, tem que ser próspero, rico financeiramente, próspero materialmente, e pregam também o evangelho da confissão positiva. Eles dizem que há poder nas tuas palavras. Dizem declara, decreta, determina e profetiza e vai acontecer, porque há poder nas tuas palavras. E também nestas igrejas eles pregam o triunfalismo teológico. No triunfalismo, o crente tem que ser rico, tem que ser famoso e tem que ser próspero. Portanto, eles pregam o evangelho da riqueza, fama e prosperidade. E neste triunfalismo eles dizem que o crente não pode ficar doente, desempregado, pobre, perder as suas empresas e bens materiais, passar dificuldades, lutas ou provas. Para eles, se o crente passa por tudo isso ou alguma coisa disso, ou se não tem uma bênção financeira e material ou na saúde física para contar,
então ele está em pecado. Ou tem falta de fé e é incrédulo, ou está em pecado e logo debaixo de maldição, ou tem demónio, ou então ele não declarou a palavra da fé, a palavra rema, a palavra da vitória. Portanto, é essas igrejas heréticas, igrejas neopentecostais, que inventaram a tal transferência de unção. E também as igrejas do G12, que são as igrejas que praticam a regressão psicológica, andam para trás, praticam também a hipnose, praticam a quebra de maldições hereditárias e praticam o cair no poder e a nova unção. Portanto, são as igrejas, estas novas igrejas da última fase, que antecede o arrebatamento da igreja, que inventaram a tal transferência de unção e a transferência dos dons espirituais. Eles inventaram uma coisa completamente antibíblica. Agora vamos aqui, finalizando, ler aqui algumas coisinhas aqui na Bíblia. Vamos ler aqui em 2 Pedro. E também houve entre vós falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de há largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Vamos então para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Portanto, isto é mentiras dos homens, que são usados por espíritos enganadores e introduzem doutrinas de demónios. Por último, em Gálatas 1:8, vamos ler a partir do 6. Maravilho-me. Portanto, isto aqui é para aqueles que creem que existe transferência de unção e que podem ministrar para os obreiros, para os pastores, para os líderes, para as pastoras, entre aspas, que dizem, alegam que eles têm o poder de transferir unção, fazer a transferência de unção e a transferência dos dons espirituais. Então é para esses que exercem essa prática e os que creem que isso aí é bíblico, que isso aí é uma coisa boa. Diz assim, versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é o outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema, ou seja, maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, ou seja, eu repito: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja maldito. Então é maldito aquele que diz que transfere a unção, que tem poder de transferir a unção, aquele que vou transferir com os pés a unção, e depois pede uma grande oferta, venham aqui trazer aqui dinheiro. Então essa gente é maldita, necessita nascer de novo. Temos que orar por eles para que se convertam e nasçam de novo. Necessitam de aceitar a Jesus outra vez. Se algum dia aceitaram verdadeiramente, têm que aceitar de novo. E se nunca aceitaram, sempre foram hereges, Deus quer libertá-los. Então, meu irmão, tu que andas por aí seguindo o Joel Engel, este é do Brasil, andas por aí a seguir o canadiano Benny Hinn e outros que por aí há, que pregam estas pataquadas, transferência de unção e outras novas unções, como a unção do riso, a unção da bebedeira santa, que pregam o cair no poder coletivo. Cuidado, meu irmão, sai do engano, sai da mentira e vem para a verdade, vem para o verdadeiro evangelho. Não existe transferência de unção, isso é mentira, não existe. E não existe transferência dos dons espirituais. Eu posso orar por ti para que tu recebas do mesmo Espírito que está em mim, o Espírito Santo, e para que tu recebas um dom. Posso orar e pode acontecer se Deus assim o quiser fazer, porque é o Espírito que reparte todas estas coisas com aqueles que Ele quer, repartindo
a cada um conforme Ele quer. Então espero que tenhas ficado esclarecido. Tu que ainda não aceitaste Jesus, aceitou hoje. Tu que estás desviado, reconcilia hoje. E tu que tens sido enganado por falsas doutrinas, por heresias, novas doutrinas e falsos ensinamentos e doutrinas de demónios, pede perdão desse teu pecado e faz hoje um concerto com Deus. Deus te ama. Por isso eu te trago esta mensagem. Que Cristo vos abençoe. Amém.